Eu quero tocar com você aqui nesta aproximação da arte de meditar. O que é meditação? O que é a real meditação? Nós temos colocado aqui para você algo sobre isso. Meditação é a ciência deste ser. Este ser se revela quando temos a presença desse espaço, de um espaço de liberação, de contradição, de desordem, confusão. Algo que o pensamento estabelece quando ele está presente. Quando liberamos esse espaço, essa desordem, essa bagunça desaparece. Nós não temos interno espaço, psicológico espaço. Estamos sempre ocupados com alguma coisa, internamente. A presença de uma lembrança, de uma recordação, de uma imagem, de algo que vem do passado. Criando estados aqui. Estabelecendo estados aqui. Presente em nós. Assim, internamente, dentro de nós mesmos, psicologicamente, a mente vive ocupada, ocupada com o passado. A nossa ocupação interna é com o futuro ou com o passado, mas é uma ocupação imaginária. Não existe nenhum passado aqui, nenhum futuro aqui, mas o pensamento está aqui, nos falando de um futuro, nos falando de um passado. Nós precisamos descobrir a vida, como a vida acontece. E como ela acontece, não existe uma leitura para ser feita pelo pensamento, que é o que geralmente fazemos. E fazemos isso o tempo todo. Nós estamos sempre projetando sobre a vida as ideias que trazemos, os pensamentos que temos. Exatamente essas internas ocupações em que estamos envolvidos o tempo todo. Algo lhe aconteceu ontem e isso está voltando aqui, nesse momento. Por que será que uma experiência que tivemos ontem, ela está voltando aqui, nesse momento? Primeiro, antes de tudo, de que forma ela volta? Ela volta como uma lembrança. Ela volta como uma recordação, como aquelas imagens. E observe que toda esta lembrança que volta, ela volta porque ela não se completou. Se eu lhe aborreci ontem, você vai se lembrar disso hoje. Se eu lhe deixei alegre ontem, você vai se lembrar disso hoje. Eu criei uma provocação, ou eu aborreci você, ou alegrei você. E por que essa recordação está aqui, voltando? Porque esta memória assumiu uma importância muito grande para mim. Qual é a verdade desse mim? Qual é a verdade desse eu? Por que ele valoriza a memória? Por que ele valoriza a lembrança? Porque todo esse valor está presente, que é o valor que temos dado ao pensamento. A resposta é que esse mim, esse eu, ele vive de pensamentos.
A pessoa que você é, a pessoa que você acredita ser, que você sente ser, não vive sem memórias, não vive sem lembranças. Nós estamos constantemente nesse movimento de continuidade da história que foi, que é a memória. E fazemos isso quando nos agarramos aos pensamentos. Esses pensamentos, eles estão voltando e se repetindo, porque aquela experiência pela qual nós passamos não se completou. Esse sentido do eu ainda quer a continuidade disso, ainda busca a continuidade disso, porque ele sobrevive dessa forma. Reparem as implicações do que estamos colocando aqui para você. Se você conserva imagens de prazer, conserva também imagens de dor. Esse você é esse movimento presente de desatenção. Nós não sabemos o que é lidar com esse instante, permitindo que esse instante se complete. Não sabemos porque, em geral, nós estamos desatentos. Colocando sempre o sentido de um experimentador dentro desse momento, para experimentar essa experiência. E esse experimentador, ele registra essa experiência, guarda essa experiência para continuar vivendo no passado. Vivendo nessas experiências, vivendo destas experiências, essa é a história do eu, é a história do ego, é a história desta pessoa. O cultivo desta qualidade de vida psíquica, de vida psicológica, que é a qualidade de memória presente em nós, eu tenho chamado de memória psicológica. É a memória que dá continuidade ao eu, que dá continuidade ao ego. Assim, nós estamos preservando a continuidade do passado e projetando isso para o futuro. Todo esse movimento interno presente em nós de consciência é um movimento conflituoso, criador e gerador de conflitos, de problemas, de confusão e sofrimento. Porque estamos estabelecidos na ilusão de uma identidade, que se vê como o centro de suas experiências, que são experiências de memórias, que são experiências do passado. Nós vivemos estados internos com os quais não sabemos lidar. Como, por exemplo, quando alguém me ofende, eu não consigo liberar de mim essa dor, esse desconforto, esse mal-estar, esse sofrimento. Não consigo pelo fato de que estou constantemente nesse modelo de desatenção, cultivando a memória, cultivando o passado. Quando alguém me elogia, eu me sinto feliz com ele e guardo esse elogio. Então, ele ou ela agora é minha amiga ou meu amigo. Eu amo aqueles que me aceitam, elogiam, aplaudem, concordam comigo. E rejeito, detesto, odeio e me separo daqueles que não me aceitam, me rejeitam, não gostam de mim. Esse sentido do eu, do ego, a presença de alguém
desse alguém que eu sou, vive dentro desse padrão de comportamento. Isso está presente em razão da presença do passado. O passado é a vida da pessoa. O que é esse encontro com a verdade desse instante? É um encontro com um momento onde há uma atenção tão completa sobre tudo o que acontece que nesse instante não registramos. E quando não há registro, não há fortalecimento desse centro. Não há esse registro de memória para esse ego, para esse mim, manter qualquer continuidade. Porque nesta atenção, o eu não está. Como não há esse sentido do eu, como não há essa desatenção, não há registro. Isso não perpetua, não dá continuidade ao passado. Esse contato com a vida nesse momento requer um encontro com o fim do experimentador, do pensador, com o fim desse ego, com o fim desse eu. Essa forma de aproximação desse momento requer atenção. Essa atenção abre esta visão da compreensão de todo esse movimento, que é o movimento da continuidade do eu. A verdade se revelando aqui como ela é a presença da meditação. Uma vez presente essa atenção, temos a verdade do autoconhecimento. É quando esse espaço surge. É o espaço que torna possível uma visão desse momento sem o registro. Podemos viver esta vida sem a ilusão deste eu, sem esse elemento que vem do passado. Podemos viver nossas vidas nesse instante, livres do passado, livres da memória, livres desse elogio que recebi, livre desta crítica que recebi, livre dessa ideia de amigo e inimigo. O que significa a vida aqui e agora, sem o eu, sem o ego? Isso requer esse aprender sobre o autoconhecimento. Isso requer o descarte desta ego-identidade. Contato com esse instante, quando colocamos atenção para o que quer que esteja aqui acontecendo, nesta atenção, nós eliminamos esta separação, que é o sentido de alguém sendo experimentador. Nós temos a experiência, mas como não temos esse alguém, esse experimentador, a verdade desse encontro com o momento é um encontro com o experimentar. Nesse experimentar, como esta atenção está presente, esta situação se completa. Então não fica registro. Não fica esse sentido desse eu querendo mais daquilo. Querendo a continuidade daquela experiência, seja de dor ou de prazer. Esse é o contato com a vida nesse instante, nesse estado livre do ego. Esta é a presença da meditação. A meditação é a ciência da verdade do instante, do momento, sem o pensador, sem o experimentador, sem o observador.
Assim, esse observador é a própria coisa observada. Não há qualquer separação. Então não fica esse observador, não fica esse experimentador. Quando aquilo que está presente é a única realidade, porque não há esta divisão, não há esta separação, não há esta diferença entre o observador e a coisa observada, a realidade do momento revela a ciência deste ser. Assim, meditação não é cruzar as pernas, respirar de uma certa forma e entoar um mantra, ou procurar afastar os pensamentos. A verdade da meditação é a aproximação desse momento livre do passado. É a aproximação desse momento livre desse eu, desse experimentador, desse meditador. A vida é algo presente nesse instante. Nenhuma leitura, nenhuma avaliação, comparação, julgamento, aceitação ou rejeição se faz necessária. É exatamente quando o sentido do eu entra nesta desatenção que esse registro acontece, essa memória fica, e temos assim essa continuidade do ego. O encontro com a vida nesse instante é a revelação de que a vida é a única realidade presente. Se esse sentido de separação não está, se esse sentido do eu não está, então algo está presente. Esse algo é indescritível, é inominável, é de uma grande beleza. É a presença da real felicidade, a verdade deste ser. Quando temos presente a real meditação, podemos atender a vida como ela é. Esse atender a vida não pode vir de alguém. É a vida atendendo a si mesma. É a vida ciente nela mesma. Assim, a realidade deste ser, a realidade daquilo que é você, em sua natureza verdadeira, é a verdade de Deus, que se revela quando há real meditação. Essa é uma playlist aqui no canal. São duas playlists que eu quero indicar para você. Aprender sobre o autoconhecimento e a real meditação na prática. A real meditação é a meditação na prática. Não existe nada mais importante na vida do que a ciência deste ser, que é a ciência de Deus, que é a verdade sobre a vida. Uma vida livre do ego, uma vida livre do passado. É uma vida livre para atender a esse instante, a partir dessa inteligência, que é a inteligência divina, que é a presença da sabedoria, que é a presença da verdade. Quando o amor está presente, tudo está presente. A inteligência, a verdade, a beleza, a liberdade, a felicidade. Tudo isso é a natureza do seu ser. Tudo isso é a natureza de Deus. Tudo isso é a verdade do amor. Aqui nesses encontros, nós estamos aprofundando isso com você. Nós temos a oportunidade juntos de investigarmos isso em encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, para trabalhar isso.
Você encontra aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais também e retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, a meditação é esse esvaziamento do conhecido para o desconhecido estar presente. O desconhecido é a realidade da felicidade, da bem-aventurança, da verdade, Deus.